Na quinta-feira, eu converso muito com a Jacira pelo WhatsApp. Eu falei, Jacira, o Senhor me deu uma palavra maravilhosa. E ela falou assim, você vai ministrar? Eu falei assim, não, que eu saiba não. Mas o Senhor me deu a palavra, eu tô aqui mastigando ela. Ontem eu fui dormir 2 horas da manhã mastigando essa palavra. Ela falou, mas você vai ministrar? Eu falei, não, mas o Senhor tá me dando a palavra, eu tô comendo dela. Aí hoje a pastora Elizabeth fala, você vai ministrar. Eu falei, agora eu entendo, porque o Senhor queria que eu mastigasse tanta palavra. Né? Nós não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu sempre falo, o Senhor não usa aquilo que nós não temos, então temos que estar sempre prontos. Amém? Amém? Eu gostaria que os amados orassem comigo, rapidinho, e falassem no final um amém, em concordância àquilo que eu vou orar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, Senhor, prepara, Senhor, o nosso coração como uma terra fértil, Senhor, para que essa palavra venha germinar dentro de nós e crescer e frutificar, Senhor, e amadurecer. Que ela venha, Senhor, entrar dentro de nós e criar verdadeiras raízes, Senhor, nessa terra fértil que eu creio que o Senhor está preparando neste momento, Senhor. Fala conosco, Senhor, não só aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir nesta noite. Senhor, que nós estejamos abertos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para receber de Ti. Senhor, eu peço, Senhor, que toda a minha carne se cale e o Seu Espírito prevaleça e que Seu Espírito fale com a Tua igreja, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e creio. Amém. Amém, igreja. Pode se assentar. Lá em Tito 3. Todo mundo encontrou? Amém. Vamos lá. Admoesta-os que se sujeitem aos principados e potestades. Essa é uma versão da minha Bíblia, tá? Não está escrito já autoridades. Que lhe obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. E que ninguém infame nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-os uns aos outros, para que quando apareceu a benignidade, a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por enquanto até aqui, amém? Chegamos aqui, ó, o versículo 5, onde fala da regeneração e da renovação do Espírito, que é isso que o Senhor nos deu para a noite de hoje. Essa campanha que vem junto à libertação, que vem junto a essa transformação que o Senhor quer de nós, a essa regeneração que o Senhor quer de nós. O Senhor veio falar comigo fortemente da questão dessa regeneração do Espírito. E eu comecei como eu falei para vocês, a mastigar essa palavra. E o Senhor começou a falar, né, sobre a questão da obediência. Tem várias questões que o Senhor levantou aqui que eu vou trazer para a igreja, mas uma delas é a obediência, que também fala em Romanos 13:1 sobre essa questão da obediência. E o Senhor me levou também lá em Gênesis, onde fala do pecado original, que veio através da desobediência. E ali fala da questão das autoridades. Isso o Senhor veio tratar no meu coração, e eu quero falar para a igreja que o Senhor não está falando aqui só da autoridade que nós temos como autoridades, a polícia, esse tipo de autoridade. Não. Aqui o Senhor está falando também da autoridade espiritual, que é o que nós temos dentro da igreja. O Senhor está falando da autoridade que nós temos em nossas lideranças, até dentro do nosso trabalho. E o Senhor está falando da autoridade maior, que é o Senhor Jesus nas nossas vidas. Todo tipo de autoridade, nós temos que ser submissos a eles. Vamos lá em Romanos 13:1. Amém? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus,
e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenança de Deus. E os que resistem tratarão sobre si mesmo a condenação. Amém? Amados, eu costumo sempre falar para a igreja quando eu vou ministrar. Repita comigo: ai. A palavra do Senhor que corrige, ela dói. Mas a palavra do Senhor diz que nós temos que examinar a nós mesmos. Amém? Então nós temos que examinar como tem sido a nossa conduta. Porque ali fala, em Tito 3, deixa eu pegar aqui para vocês. Fala aqui, fala de obedecer, de estar preparado para a boa obra. Fala que temos que ser modestos. Amém? Modesto. O que é ser modesto, amado? Modesto é ser simples, é ser moderado. Isso aqui diz no dicionário. Então nós temos que ser moderado em todas as atitudes. Isso é só o começo que o Senhor deu dessa palavra. E eu creio que se o Senhor vem falando de autoridade é porque tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Porque tem gente que às vezes dentro do trabalho o patrão fala: eu não vou fazer. Ou alguém na igreja fala: não, eu não vou fazer. Ou o marido fala: não, eu não vou fazer. Ou o pastor e a pastora fala: não, eu não vou fazer. Ou dentro do seu próprio coração você rejeita aquela palavra que vem de autoridade sobre a sua vida. E o Senhor fala que isso traz maldição sobre você. Hoje o Senhor vem falar de renovação do Espírito. Para o Espírito renovar, nós temos que começar a mudar de dentro. Vocês estão entendendo, amado, o que o Senhor quer dizer para nós essa noite? Nós temos que começar a mudar as nossas atitudes de dentro. Porque o que nós escolhemos começa aqui na nossa mente. E isso vem para o coração. E uma vez que gerou no seu coração, amado, a atitude já está feita. Você não volta atrás na sua atitude, porque já desceu para o seu coração. Amém? E aqui o Senhor está falando de outras coisas. Presta atenção. Aqui fala, sobre desobediência, sobre extraviado, servindo a concupiscências, a deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos. Então o Senhor aqui está falando de várias coisas da carne. Estão entendendo, amados? Às vezes a pessoa faz uma coisa para você e você deixa o ódio entrar de uma vez. Rapidamente você se ira. Isso não agrada o coração de Deus. Porque nós vivemos, amado, a nossa carne está do lado de fora. Dá para entender como funciona o negócio? Nosso espírito, ele está do lado de dentro. É como se fosse o recheio da cebola. E o pecado é aquela casquinha da cebola que está do lado de fora. Então é mais fácil encostar no quê? No que está do lado de fora. É difícil acessar o que está do lado de dentro. E você não pode tirar as camadas, senão você desmancha. É por isso que o Senhor começa a trabalhar nas nossas emoções. E por isso muitas vezes a gente passa por luta e por prova. Porque o Senhor precisa quebrantar o coração. Porque quando dentro você está sensível, a sua mente se torna mais aberta. E o Espírito consegue acessar o seu coração. E o Senhor consegue falar e você consegue sentir. Amém? Agora, se você não está quebrantado, se seu coração não está quebrantado, a casca está todinha fechada. Está entendendo, amado, o mistério do que o Senhor está mostrando para nós aqui? E ele não consegue acessar. E aí não tem mudança. Não tem santidade. Ali fala das malícias, dos deleites da carne. Eu sou solteira, amado. Tem gente que é solteiro e não consegue se abster dos desejos da carne. Amém? Tem criança pequena, né? Mas assim, embora você não tenha o ato, dá pra entender, né, amados? Você praticar outras coisas não quer dizer que você esteja em santidade, porque você não praticou o ato. Estão entendendo? Está falando dos deleites da carne. Mas na sua mente, se você buscar força do Espírito, ele acessa o coração e isso te faz forte para as coisas do Espírito e não para as coisas da carne. Mas tudo começa aqui na sua mente. Aqui o livro de Tito era jovem. E Paulo deu para ele responsabilidades para ir a essa igreja
e cuidar. E levantar ali pessoas idôneas para cuidar dessa igreja. E ali, todo esse livro, se vocês lerem, você vai ver que ele está dando responsabilidades para Tito e dizendo como tem que ser as coisas. Amém? Muitas vezes nós não buscamos ler a palavra e saber como tem que ser as coisas. Nós esperamos receber só do altar. E aí às vezes é só no domingo, é só na sexta. A gente precisa comer todos os dias para a carne ficar forte. E o espírito? Mesmo que você não esteja na igreja, amado, mas se você comer da palavra, isso fortifica o teu espírito. Amém? Amém? Precisamos dessa renovação, dessa regeneração do espírito. Eu vim procurando no dicionário: Senhor, por que o Senhor fala de renovação, regeneração? E aí o Senhor começou a me mostrar. E eu fui buscar no dicionário o que significava essa palavra. E eu falei: Senhor, tem tudo a ver. Porque é igual você lagartixa que você corta o rabo. Cara do Jesus. Você corta o rabo e o rabo nasce de novo. E nasce um rabo novinho. Muitas vezes é isso que o Senhor tem que fazer em nós. Ele tem que cortar. Diga, igreja, ai. O Senhor tem que cortar para nascer de novo, novinho. E isso dói. Outro dia a pastora Karina estava falando aqui no altar: o Senhor colocar na forma. É mais ou menos isso. O Senhor tem que cortar e isso dói. Mas quando o Senhor corta, nasce coisa nova. Não tem tempo de poda da árvore para ter fruta? Nós somos assim, amados. O Espírito nos poda para que possamos renovar. Amém? E como nós somos renovados? Como nós somos podados? Pela palavra. É só buscando a palavra. Amém? Vamos lá. Peguem lá em Tito 2:1. Paulo fala assim, ó: tu, porém... vocês nem fecham a Bíblia, que a gente vai consultar ela bastante, amém? Porque o que eu falo a gente tem que olhar aqui, amém? Amém. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, graves, prudentes, são na fé, na caridade, na paciência. E as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho, mestras nos bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos e amarem seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a marido e assim por diante. Amém? Deu para entender um pedacinho do texto, que a gente não precisa ler todo? Aqui o Senhor me revelou, eu não tive um entendimento da idosa em questão de idade, mas em questão de idosa na fé. Amém? Aquelas que são sábias ensinem aquelas que não são maduras ainda na fé. Amém? Porque as que ainda estão começando, ainda estão caminhando, ainda precisam de muita poda, de muita regeneração. E aquelas que já estão há muito tempo caminhando, já passaram por várias podas. E essas podas fazem com que você crie experiências com o Espírito. E isso te ensina caminhos. E quando você escuta um conselho, isso faz com que você corte um caminho. E você não precise passar por tantos ais. Amém? Amém. Mas tende muito ao ser humano a não ouvir o bom conselho. Tende muito ao ser humano a rejeitar o bom conselho. Então o ser humano acaba apanhando. É igual manual de instrução. Ninguém lê manual de instrução. Fica lá apanhando nos botões, apanhando nos botões, apanhando nos botões, até acertar. E se ele tivesse lido o manual, ele automaticamente iria no botão certo. Estou certo ou errado, igreja? Amém? Isso é para leitura da palavra. Isso é para o bom conselho. É um manual. Mas ninguém quer ler o manual, ninguém quer ouvir do manual. Então as pessoas preferem ficar lá, apertando o botão errado até acertar o botão. Aleluia! Não é fácil. E ele fala aqui, ó: tu, porém, fala o que convém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. E o Senhor me levou a esse versículo várias vezes. Tu, porém, fala o que convém
a sã doutrina. E o Senhor pediu para chamar a atenção à igreja a isso, porque nós estamos falando do aprendizado pela palavra de Deus. E o Senhor tem me revelado isso, que muitas vezes as pessoas não buscam o aprendizado pela palavra, mas só pelo que ouvem no altar. E muitas vezes não é só deste púlpito, mas de outros púlpitos. E o que você tem ouvido? É a sã doutrina? O que você tem falado é só o que você aprende do ouvir? Então você tem falado a sã doutrina? Amém? Você tem buscado a sã doutrina? Então, aqui, Tito estava passando por algumas situações, pessoas levantando palavras erradas. E Paulo fala para ele, cuidado, mas tu, porém, fala sã doutrina. Então nós, dentro da igreja, temos que cuidar com o que falamos e falar somente aquilo que realmente é do Senhor. Porque às vezes num conselho, porque nós aconselhamos errado. Então se sabes o que fala, fale. Se não sabes o que fala, cala-te. Amém? Porque você pode levar o irmão para o caminho errado. Amém? Temos que cuidar do que falamos, para quem falamos e por que falamos. Por isso que fala que temos sempre que andar com o Espírito, porque Ele nos revela o que temos que falar. Amém? E o modo de falar. Eu queria que levantasse a mão. Quem tem dificuldade de interpretar a palavra quando lê? Pode ser sincero, amados. Muita gente tem dificuldade. Amém? Então eu vou ensinar um segredo espiritual para vocês. Nós, por nós, não podemos nada. Quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus. Eu comecei a ler a palavra, eu tinha menos de 18 anos. E eu lia de modo exaustivo. E eu não conseguia entender. Aí eu conheci um ministro da palavra, que ele me deu essa revelação. Porque para mim na época foi uma revelação. Quem revela tudo é o Espírito Santo de Deus. Então se você sentar num cantinho, quieto, no seu canto, e você falar com ele, e pedir para ele te revelar a palavra, ele te revela. Porque a partir desse momento eu consegui entender tudo. Porque eu falei para ele, Espírito Santo de Deus, eu não consigo, mas me falaram que você entende tudo. Então você me mostra, me explica o que é isso que eu quero entender. Eu quero conhecer a palavra. E a partir dali foi uma caminhada com o Espírito. Amém? É como eu falei para vocês, é muito difícil. O Espírito fica na camada de dentro. É difícil acessar. Então precisa primeiro trabalhar a mente para entrar no coração. E aí o Espírito fala. Amém? Por isso que é muito mais fácil nós sentirmos a presença de Deus no momento do louvor, no meio da dificuldade, porque ali nós estamos quebrantados. Amém? Vocês estão entendendo por que o Senhor trabalha com nós no meio da luta? Porque ali nós estamos quebrantados. Então a gente se torna uma massinha fácil de podar. Amém? Vamos continuar? Eu queria que vocês abrissem comigo no livro de Gálatas. Nós vamos começar lá no 5. No 16. Encontraram a igreja? Amém? Digo, porém, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aquilo é só para cumprir aquilo que eu te falei, entendeu? Se você anda com o Espírito, você consegue controlar os desejos da carne, amém? Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da... Porque as obras da carne são manifestas, as que são prostituição, impureza, lascívia e assim por diante. Vamos lá no 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé,
mansidão e temperança. Amém? Amém. Volta lá em Tito. No 3:4. Amém? Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Senhor, Salvador, com os homens, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus, nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Amém? Vocês entenderam? Em nós não há nada de bom, amados. Nada. Essa bondade toda que nós temos vem do Senhor Jesus Cristo. Ele é a graça que superabunda o nosso interior quando nós dizemos sim para Ele. E Ele deixou sobre nós o Espírito Santo. Amém? O Senhor tem falado muito do Espírito Santo neste lugar, né, amém, amados? Eu tenho percebido isso. Mas por quê? Porque toda essa regeneração e essa transformação nós não podemos sozinhos. Quem faz essa obra é o Espírito. E nós precisamos querer essa transformação do Espírito. Vocês estão entendendo? Vocês precisam querer. Deus, Ele não obriga ninguém a mudança alguma. Deus não obriga ninguém a transformação nenhuma. Mas todos aqui querem ir para o céu? Eu posso saber quem quer ir para o céu? Então o Senhor diz, se você quer ir para o céu, a morte já é sua. Mas o céu, nós precisamos conquistar dia a dia, vencendo a nossa carne, lutando o bom combate até o fim para ganhar a nossa coroa. É isso que o Senhor nos ensina na palavra. É todos os dias, vencendo a nossa carne. E como nós conseguimos isso? Pelo Espírito. O Espírito precisa renovar o nosso interior, os nossos desejos, as nossas vontades. Controlar, nos dar um espírito manso. Sabe, quando acontece aquele episódio que já te vem a ira, você conseguir respirar. Espírito Santo, me ajuda no controle. Sabe, quando vem aquela situação difícil, você conseguir respirar e falar: Espírito Santo de Deus, me ajuda na melhor decisão agora. Nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus, porque em nós é a carne que vai pelo lado de fora. Nós precisamos acessar o lado de dentro. E amados, isso não é fácil. Nós vivemos no mundo. Muitas vezes as pessoas esquecem de orar todos os dias, de falar com o Espírito todos os dias. E isso é alimentar o Espírito todos os dias dentro de você, para fazer com que ele fique forte todos os dias. Porque, amados, a gente perde essa ligação com o Espírito e nos ligamos com a carne, com coisinhas bestas. Sabe aquele grampeador que está sobrando no serviço e você leva para casa sem pedir? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Aquelas 5 folhas de sulfite que eu tenho lá no trabalho, mas eu estou precisando na minha casa e eu levo sem pedir. Vocês estão entendendo? Amém. Vocês têm que parar e pensar: o que eu estou fazendo? Isso agrada ao Espírito? Isso é a atitude de alguém que vai para o céu? Diga comigo: ai. Eu sei que dói, amados, mas o Senhor quer que nós tenhamos conserto. Aleluia. Lá no meu trabalho eu tenho situações de telefone, sabe, amados? Diga que eu não tô. Sabe isso? Isso não agrada, Senhor. Isso abre brecha na sua vida. E muitas vezes vem dardo inflamado do maligno sobre você, e você não tem percepção. Por quê? O espírito está fraco. A casca da cebola está fechada. Tá entendendo? Precisa arrancar a tampinha, irmão. Podar, isso dói. Amém? Precisa acessar o interior. Lá no meu trabalho ninguém me passa telefone, não. Ninguém deixa eu atender. Porque se eu atender eu vou falar que tá. O pessoal aprendeu. Ninguém fica de cara virada mais comigo. No começo ficava, mas já aprenderam. Eu falo: desculpa, eu não vou mentir. Se não é pra falar nada, então não deixa eu atender. E ninguém deixou eu atender. Sabe que se eu atender eu vou passar.
Amém? Temos que fechar as pequenas brechas. A gente erra por pouco. Tá entendendo? Aqui a gente volta naquela questão de autoridade, de confiabilidade. Entendeu? Você ganha cargo, você ganha respeito em todos os lugares. Isso é na igreja, isso é na sua casa, isso é no seu trabalho. Quando você respeita a autoridade. E isso também é com Deus. Ele é a nossa autoridade maior, amados. Nós precisamos respeitá-lo. Amém? Ele colocou muitas regras aqui pra gente. Mas ele só queria garantir que a gente fosse pro céu. Aqui, quando você lê Tito, você vê que Paulo está, sabe, zeloso, com cuidado, querendo cuidar da igreja. Olha, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Vê se estão fazendo isso, vê se estão fazendo aquilo. Coloca esse tipo de pessoa. Por que tanto zelo? Porque Deus nos ama de forma individual. Ele conhece todas as nossas necessidades, todos os nossos defeitos, todas as nossas fraquezas, todos os nossos erros, todos os nossos pecados. Amém? Amados, quando nós pecamos, nós não podemos fazer assim, ó. A gente tem que fazer assim, ó. Deus olha tudo. Sabe aquele segredo que você não conta pra ninguém? Aquele pecado que você tem escondidinho, que você não admite nem pra você mesmo. O Senhor fala: examine-se você a si mesmo. Não é isso que o Senhor fala? Então você tem capacidade de examinar a si mesmo e ver onde você está errando. É que nós somos tão egocêntricos em nós mesmos que nós não queremos admitir o nosso pecado. Nós não queremos admitir o nosso erro. Mas se nós nos examinarmos, o Senhor vai mostrar onde você tem que melhorar. Amém? Porque aí você começa a acessar o seu arquivo interior. Amém? E quando nós acessamos e temos esse tipo de mudança, é automático a nossa vitória. Vocês estão entendendo, amados? Eu não sou uma ministra de pregar vitória em vitória, chave, essas coisas. As minhas palavras são de ai mesmo. É assim que o Senhor trabalha comigo. Porque o Senhor precisa consertar. E o Senhor começa a consertar por mim. Amém? Porque nós temos que ser testemunho daquilo que nós falamos. Amém? Você não pode pregar obediência se você é uma pessoa desobediente. Você não pode pregar santidade se você é uma pessoa que vive em pecado. Estão entendendo? Você tem que ser espelho para dentro da sua própria casa. Você não vai trazer sua família para a igreja batendo a Bíblia na cabeça dela. É sendo testemunho de vida. É tendo seu espírito manso, compassivo, obediente, prudente, com calma, benevolente, perdoador, compadecente, amoroso. Vocês estão entendendo? Esse é o segredo. É você ser testemunho com a sua própria vida. Glória a Deus. Amém? Isso dói, amado, mas é necessário. Amém? Vamos lá em João 3. Já estou terminando. Eu não sei se demorou, se não demorou. Estou tão... Espero que não esteja ninguém dormindo. Amém? Aleluia. Todo mundo acordado? Amém. Vamos lá em João 3. O João fugiu, calma aí. João 3, 7. Não, nós vamos começar no 3. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E aí Jesus responde: na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário
vos é nascer de novo. Amém? Amém? Nós precisamos nascer todos os dias no Espírito. Que é aquilo que eu falei para vocês da regeneração. Ser cortado e nascer de novo. Ser cortado e nascer de novo. Você tem um mau hábito? O Senhor vai cortar e vai nascer de novo. Porque se você está sentado aqui, amado, isso significa que você quer melhoria. Isso significa que você quer mudança. Isso significa que você quer o céu. Isso significa que você quer o melhor de Deus. E muitas vezes o melhor de Deus não é nessa terra. Eu sempre falo que na terra é tão pouco tempo. É só uns 80, 90, quem dirá uns 100 anos. Mas nós temos a eternidade com o Senhor. E não há peso para isso. Não há balança que pese isso. Eternidade. Não foque a sua visão e os seus desejos nas coisas da terra. Necessário vos é nascer do Espírito, para que herde o reino de Deus. Amém? Então nós precisamos renovar o nosso espírito. Precisamos ser espirituais. Precisamos ser quebrantados. Amém? Aprenda a acessar o seu espírito, que conversa com o Espírito Santo de Deus que está lá no céu. Amém? Vamos nos colocar de pé? Glória a Deus.